Eita, que nessa tarde maravilhosa de outubro, lá fora aquela sensação térmica de 40 graus, meu Deus do céu. Vocês têm que participar. Cadê Dom Expedito? Deixa eu ver que está online com a gente. Dom Avelino Lopes, cadê vocês? Dom Expedito Lopes também, Francisco Aires, Ribeira do Piauí, Santa Filomena, Simões Filho. E temos ali, já falei, Dom Avelino Lopes. Entre em contato com a gente, conversa com a gente, vamos participar aí do chat, tá bom? Temos muito o que falar ainda hoje sobre os dialetos técnicos. Ei, vamos para mais uma rodada de dialetos, né, de palavras, vocabulário próprio de ambiente de trabalho. Observa aqui comigo, olha. Segunda parte aqui para a gente de palavras próprias para ambiente de trabalho. No ambiente de trabalho a gente ouve muito falar de estágio e estagiário. E você já sabe o que significa isso, né? Estágio e estagiário são práticas laborais de alunos numa empresa ou numa organização. Então, eles estão lá para praticar aquilo que estão trabalhando, aquilo que estão estudando, como vocês vão fazer, né? Vocês estão estudando aqui, depois vocês vão para a prática. E a prática é chamado de estágio. Aí tem estágio, tem os treineiros, né? Tem pessoal que está em treinamento. Então, tem várias formas aí de estágio. Exemplo, os estagiários devem se encaminhar à sala de reunião. Por favor, gente, linguagem não agressiva, né? Linguagem não agressiva. Sempre tem que ter um bom dia, um boa tarde, um por favor, um tudo bem, como está o senhor, como está a senhora. Linguagem não agressiva. Sempre manter o tom de falar baixo. Eu me lembro de uma vez ser atendida por alguém que falava tão alto, tão gritando, que a gente pensava até que ela estava brigando com todo mundo. E era o modo de falar. Mas, na verdade, quando você está no ambiente de trabalho, tem que lembrar que não está em casa, que o ambiente não é seu, que o ambiente é público. Então, vamos educar a nossa voz de modo a não sair falando, gritando com as pessoas para não parecer grosseiro, tá? Às vezes a gente erra porque não tem nenhum coach, né? Tem pessoas que têm um coach, eles são treinados para isso, mas nós, os pobres mortais, não temos um coach para nos dar a instrução, olha como você deve agir, o que deve fazer, e de repente essas nossas aulas aqui até servem. Eu passo muito dessas dicas aqui para vocês, tá bom? Então vejam só, MBA, já ouviram falar? Ah, professora, eu chamava ela de MBA, já vi no outdoor, MBA não sei o quê. É MBA, mas a pronúncia é em inglês, MBA, e significa realmente em inglês, né? Significa Master of Science in Business Administration. Olha só, Master of Science in Business Administration, ou seja, mestre em ciências em administração de empresas. Mestre em ciências em administração de empresas. Gente, se você faz uma pós-graduação dessa, você está habilitada a ser o chefe do chefe, tá bom? É capaz do chefe te contratar como chefe dele, te contratar como chefe dele. Então, é uma pós-graduação voltada para aprimorar conhecimento de administração e obter uma visão aprofundada e global do mundo corporativo. É muito procurado por empresários, executivos e gestores, tá bom? Então, até você que se formou, porque aqui, olha, a pessoa pensa assim, eu vou fazer MBA, mas eu não tenho curso de administração. Mas tem MBA para vários cursos, tá bom? Você que faz direito pode fazer MBA, administração também faz MBA, pessoal que faz biologia faz MBA, tem muitas áreas, gente, que você pode fazer MBA. Ou seja, você pode ser um geólogo e fazer o MBA, que é uma especialidade em gestão ambiental. Porque especialidade de gestão tem vários tipos de gestão. Então, você pode ser gestão ambiental, gestão florestal, que tudo cabe para o biólogo, cabe para um geógrafo, certo? Basta só você fazer o curso, né? Aí aqui um exemplo do uso da expressão como MBA. E agora, quando você ouvir, você além de já saber pronunciar, MBA, já sabe o significado. A pessoa que disser assim, sou formado em administração com MBA em gestão ambiental. Então, quando alguém falar que está fazendo uma MBA, aí você já sabe, é uma pós-graduação voltada para administração. A administração, você sabe que é um ramo variado, né? Administração pública, administração em gestão ambiental, em gestão florestal, todo tipo de gestão aí empresarial também, né? Gestão empresarial. Então, tem várias
várias modalidades aí a que se volta o MBA. Quando o seu chefe te pedir a agenda do dia, pelo amor de Deus, não entre com o caderno na sala, tá? Fulana, traga aí a agenda do dia. Aí tu vai procurar um caderno preto lá com cara de agenda e leva para ele. Não faça isso. Quando ele fala de agenda, ele está falando de uma pauta da reunião. Ele pode estar falando da pauta do dia, dos compromissos marcados para o dia, dos compromissos marcados para a semana. Então, essa é uma agenda. Muitas vezes a pessoa chega assim, olha, eu estou com uma agenda, né? Eu estou com uma agenda de visitar as escolas. Gente, o que é uma agenda de visitar as escolas? A agenda, às vezes, é usada como a palavra compromisso. A agenda pode ser usada como compromisso, né? Estou com uma agenda de visitar as escolas, um compromisso, um trabalho que você está realizando. Então, agenda pode ser usado em vários sentidos. E é uma palavra que no nosso ambiente corporativo é bastante utilizado. Meu Deus do céu, eu estou lá no meu trabalho, que eu também trabalho no ambiente corporativo, né? Eu trabalho na Secretaria de Educação do Estado do Piauí, e quando eu estou lá no gabinete, as pessoas chegam e dizem, Eudalene, qual é a agenda de hoje? Eudalene, hoje mesmo, alguém passou a mensagem assim, professora, a agenda dessa semana está mantida? Olha só a pergunta, a agenda dessa semana está mantida? Então, a agenda são compromissos, a agenda pode ser um trabalho que você esteja fazendo, a agenda é a pauta de uma reunião, a agenda é aquilo que você tem que fazer durante todo o dia, tá bom? Não é necessariamente aquele livro em que você faz as anotações. E pode ser também, tá? Pode ser esse sentido. Exemplo, qual é a agenda de hoje, senhora Rosimar? O chefe perguntando para a Rosimar. Senhora Rosimar, qual é a agenda de hoje? Ela vai dizer, olha, senhor, hoje o senhor tem uma reunião às 8 horas com os varejistas, você tem às 9 horas que visitar a filial lá do outro bairro e à tarde, às 15 horas, o senhor tem uma agenda, uma pauta familiar. Olha aí, viu? Uma agenda familiar ou uma pauta familiar. Já que você é secretária dele, claro que essa é a sua função, não é isso? Não deixar o chefe esquecer nenhum de seus compromissos. Então, agenda é anotar os compromissos do chefe e estar sempre atualizando do que está acontecendo, certo? Outra expressão muito usada no ambiente corporativo, nas empresas em que trabalhamos, é a palavra CEO. CEO. Outro dia mesmo, o CEO do Canal Educação esteve viajando com a gente e ele foi apresentado como CEO, né? Aqui está o CEO da empresa, tal. E muitas pessoas assim viravam para mim, CEO, o que é isso, hein? CEO. Não é CEO, é CEO, porque a pronúncia é feita em inglês. CEO, né? CEO. Quer dizer, é o presidente da empresa. CEO é o presidente da empresa. Presidente, amores, não é o dono da empresa. Às vezes é. Mas muitas vezes o CEO é contratado ou pelos sócios majoritários, e até eles afastam um presidente e chamam um CEO. O CEO, ele é um técnico. Ele é uma pessoa formada em administração, ele tem conhecimento total de administração, ele é um perito naquela área e ele é chamado como uma pessoa de fora que vem especificamente para gerir a empresa. Gerir sem sentimentos, gerir com profissionalismo. É que a gente sabe que o que mais acontece aqui na nossa cultura brasileira, principalmente, é quando você abre uma empresa, você abre isso. Eu tenho certeza que vocês aí não estão participando do chat, mas devem estar conversando um com o outro. Você já deve ter visto situação de uma pessoa abrir um mercado, abre uma loja, abre um salão de beleza, aí já é um pequeno investimento, é um empreendedorismo, né? Então, o que a pessoa faz? Para não dar emprego para outra pessoa, ela contrata um da família. Ela chama um parente, aí o parente vai trabalhar com ela no salão de beleza, digamos que seja um salão de beleza. Aí você abre o salãozinho de beleza e chama a sua irmã para trabalhar com você. Aí chega lá, sua irmã faz corpo mole, tem dia que vai, tem dia que não vai, não atende os clientes direito, e você termina se prejudicando no seu trabalho pelo sentimentalismo. Certo? Já se você colocasse nas mãos de um CEO que vai administrar, inclusive você, ele vai ser o teu chefe, mesmo que você seja o dono da empresa, o CEO se torna o seu chefe. Então, ele vai agir como profissional.
Ele não vai olhar para o lado emocional, para o lado familiar, paterno. Ele está ali para salvar a empresa. Ele está ali para tocar a empresa para frente. Então, essa é a diferença entre o CEO e um dono de empresa. Então, muitas vezes, o dono da empresa coloca um CEO para administrar a empresa porque ele não quer envolvimento, ele quer produtividade. E aquele que quer produtividade tem que colocar na mão de outra pessoa que vai agir como tem que ser, como manda o figurino, tá bom? Se vocês quiserem um exemplo, tem o filme do Steve Jobs, né? O filme do Steve Jobs, quando ele perde a direção da empresa dele, da Apple, Steve Jobs da Apple, ele perde a direção da empresa para um CEO. Os sócios afastam o Steve Jobs e colocam um outro administrador para gerir a empresa da Apple. Claro que não deu certo e o Steve Jobs terminou voltando para a presidência da Apple. Só um exemplo. Assinale o item em que há um exemplo de linguagem técnica. Já que estamos falando em linguagem técnica, eu queria que vocês soubessem diferenciar a linguagem técnica da linguagem usuária. Letra A diz assim, fere ou não a Constituição. O que é que vocês acham? Fere ou não a Constituição? Isso é linguagem técnica? A professora falou de Constituição, não é linguagem de advogados, não? Mas observa o seguinte, a linguagem técnica, você não pode usar o sentido conotativo. Em linguagem técnica, não se usa o sentido conotativo. O que é sentido conotativo? É o sentido figurado. Você não pode usar metáforas, você não pode usar uma linguagem que não seja compreendido por todos da mesma forma. Então, a linguagem técnica, ela é uma linguagem objetiva. Ela é objetiva e ela é concisa. Concisa, falar somente o que tem que ser falado, certo? Então, quando você diz fere a Constituição, a palavra ferir significa machucar. Então, você está falando machuca a Constituição. Fere ou não a Constituição quer dizer é contra ou a favor da Constituição. Ou seja, é constitucional ou inconstitucional. Entenderam? Não existe ferir a Constituição. Isso é um modo subjetivo da gente se referir a quando alguém não acata aquilo que está na Constituição. Recorreram à justiça. Tudo bem, recorreram à justiça, não tem sentido conotativo, mas são palavras e é uma expressão que qualquer pessoa pode utilizar. Ah, fulano de tal recorreu à justiça. Ou seja, não precisa necessariamente ser um técnico da área para entender o que significa recorrer à justiça, certo? A letra C diz assim, com ações diretas de inconstitucionalidade. E agora, você sabe o que quer dizer ações diretas de inconstitucionalidade, também chamada de ADI? Isso aqui é uma linguagem técnica, né? Vou usar uma ADI, vou entrar com ele, olha, eu vou entrar com ADI contra a empresa. O que é entrar com ADI contra a empresa? Para você saber o que é ADI, você precisa ser um técnico da área. Então, aí nós temos um exemplo de linguagem técnica. ADI quer dizer ações diretas de inconstitucionalidade. E se isso é um termo jurídico, né? É um termo jurídico usado por advogados e pessoas que trabalham com a área, tá bom? Termo jurídico. A letra D diz assim, contratar profissionais formados. Olha, contratar profissionais formados é a linguagem comum do dia a dia, não tem linguagem técnica. Segunda questão, constata-se que houve uso do registro técnico na expressão o secretário foi taxativo em afirmar que não daria o número dos cortes, mas que não seria dos 11 mil alardeados. O secretário foi taxativo em afirmar que não daria o número dos cortes, mas não seria dos 11 mil alardeados. Se você pegar cortes pela palavra significado lá do dicionário, você vai entender que corte é cortar, é ferimento, né? Mas aqui não é ferimento, é outro sentido. Aqui é usado numa linguagem técnica.
Vamos lá. Então, foi usado linguagem técnica por quê? Porque foi usado um vocabulário comum entre pessoas que trabalham numa certa área, seja do jornalismo ou seja da economia. O que é que a fala está falando? Que o secretário foi taxativo em afirmar que não daria o número dos cortes. Isso aqui quer dizer o quê? Demissão. Para não falar que o secretário foi taxativo em afirmar que não daria o número de demissões, para não falar a palavra demissão, para que não seja muito forte para o público, né? Para o público não sair em desespero, ele fala em cortes. Mas o corte ou é a demissão ou é a redução de investimento, que é pior. Mas que não seria dos 11 mil alardeado. Alardeado quer dizer propagado, aquilo que foi falado em público. Ou seja, ele não vai dar o número dos cortes, mas que não seriam 11 mil cortes, né? Não iria demitir 11 mil funcionários. Então, é uma linguagem técnica, porque foi utilizado um vocabulário específico que é utilizado entre pessoas que trabalham numa mesma área. No caso, pode ser da área do jornalismo ou pode ser da área da economia. Então, letra A, toda correta. O problema na letra B. Todas as palavras pertencem ao dialeto próprio de profissionais da área de economia e finanças. O problema é o todas, né? Por exemplo, a palavra o secretário não é uma palavra apenas da área de economia e finanças. Letra C. As informações foram curtas e objetivas. Olha, eu também posso ser curta e objetiva. Eu digo assim, fecha o olho. Pronto, eu fui curta e objetiva e não usei uma linguagem técnica. E letra D, cumpriu-se com as regras da gramática normativa da língua portuguesa. Aqui é o uso da linguagem formal, tá bom? Linguagem formal, a gente usa as regras da gramática normativa. Já na linguagem técnica, a gente usa palavras próprios do nosso meio de trabalho. Ser taxativo, número de cortes, 11 mil alardeados, tá bom? São expressões próprias de um setor. Sabe quem que fala desse jeito? É uma mistura, né? De jornalismo com economia. Continua. Agora vamos falar da linguagem técnica científica. Vocês gostam de trabalhar na área de saúde? Alguém quer trabalhar como atendente em hospitais, clínicas de estética? Tá muito na moda, né? Clínica de estética. Coloca para mim no chat aí quem vai trabalhar nessa área, quem deseja trabalhar na área da saúde, trabalhar como atendente de farmácia, trabalhar como secretária atendente de médico, né, de consultórios clínicos. E eu conheço uma atendente ali, a Joelma, minha amiga. Gente, ela entende tanto de oncologia como o meu médico entende, ela é atendente do meu médico. E às vezes, quando eu não tenho tempo de consultar o meu médico, eu pergunto para a Joelma, Joelma, como é que eu uso esse remédio? Joelma, como é que eu tenho que fazer esse exame? E a Joelma sabe tanto quanto ele, de tanto tempo que ela trabalha lá com o Dr. Sabas. Então, vejam só. Desde o século XVIII, quando surgiram palavras como, na área médica, termômetro, telescópio, barômetro, a linguagem técnica mantém-se em constante desenvolvimento. A linguagem técnica, gente, ela não para. Todo dia surgem novas palavras. Com o surgimento de inumeráveis novas palavras a cada instante, no ambiente técnico, principalmente no ambiente tecnológico, tornou-se difícil atualizar os dicionários técnicos. Então, por mais que você compre um dicionário técnico para a área que você vai trabalhar, ainda assim vai estar desatualizado, porque todo dia surgem novas palavras. Vejamos um exemplo de linguagem científica, que para mim é uma das linguagens técnicas mais inacessíveis, tá bom? Em uma bula de remédio. Eu pergunto agora para vocês, eu sei que vocês não estão respondendo, não sei porquê, acho que o chat da escola está quebrado, né? Por isso que eu não estou tendo resposta. Mas eu vou perguntar de qualquer forma. Quando vocês compram uma caixa de remédio, vocês estão vendo aqui, ó. Aqui você tem o remédio Torcilax, né? É um analgésico. Torcilax é um analgésico, olha aí, ó. Ele tem cafeína, carisoprodol, diclofenaco de sódio e paracetamol, viu? É remédio para febre, é um remédio para dores. Ele age assim tipo Doflex, quando você tem com aquelas
dor muscular, né? Quando você está com alguma dor muscular, a gente toma Torcilax, que passa bem rapidinho, tá? Dor de cabeça também é bom para tomar Torcilax, ele passa. E é um remédio contra indicação, mas o brasileiro já é o seu próprio médico, né? Na verdade, até contra indicação ele consegue comprar um remédio, então fazer o quê? A linguagem científica, ela tem o seu próprio vocabulário. E como eu falei para vocês, no meu entendimento, é uma das mais difíceis da gente entender. Eu pergunto para a Lisandra, eu pergunto para o chat aí, pessoal de Santa Filomena, Simões, Ribeira do Piauí, Francisco Aires, Dom Expedito Lopes, Avelino Lopes, os professores, os monitores, professor monitor que está na sala de aula, coloca a resposta aí para mim dos nossos alunos. Digam-me, quando vocês compram uma caixa de remédio, vocês costumam ler a bula do remédio, aquele papelzinho obrigatório que vem dentro? Vocês costumam ler a bula do remédio ou somente pega a medicação, coloca lá na gaveta e vai tomando? O médico só faz dizer assim, então você olha só para o que o médico mandou, tomar 2 cápsulas ao dia. Gente, eu tenho o hábito de ler bula de remédio, até porque bula de remédio é também um gênero textual. E nós temos que saber ler, fazer a interpretação desses textos, né? E então, vocês leem bula de remédio ou joga fora junto com a caixa? Tira o remédio, joga a caixa e a bula fora. Pois bem, Torcilax. Eu lembro que a epidemia da Covid-19 trouxe muitas tribulações à nossa vida. E uma delas foi a questão da vacina. Muita gente contrário à vacina por causa dos efeitos colaterais. Lembra disso? Vou até anotar o nome aqui para vocês. Ó. Muita gente disse que não ia tomar a vacina com medo dos efeitos colaterais. É porque, professora, colaterais. Já estou escrevendo a palavra errada. Sabe o que é, professora? É porque eu vi um vídeo em que colaterais. Eu vi um vídeo, professora, de uma pessoa falando todos os efeitos colaterais da vacina. Aí eu fiquei com medo, sabe, professora? É por isso que eu estou perguntando para vocês. Dom Expedito Lopes está me respondendo. Sim, vocês leem, que maravilha, né? Pois bem, teve uma polêmica muito grande durante a epidemia, né, na pandemia, porque as pessoas não queriam se vacinar com medo dos efeitos colaterais da vacina. É porque foi muito alardeado, olha, usando aquela palavra lá do outro vocabulário, né? Foi muito alardeado em fake news, principalmente. Olha, o Anderson disse que sim, eu leio a bula do remédio, que legal. Então, Anderson, as pessoas falaram muito dos efeitos colaterais da vacina. O efeito colateral pode dar isso, pode dar aquilo, pode dar o outro. Mas vocês já pararam para ler os efeitos colaterais de qualquer medicação que você vai tomar? Eu trouxe essa medicação Torcilax aqui, porque é a mesma coisa do Doflex, da dipirona sódica, tá bom? É o mesmo efeito colateral da dipirona, do Doflex, da Neosaldina, da Novalgina. Olha o monte de remédio que vocês tomam. Então, vocês já leram os efeitos colaterais desses remédios aqui? Se vocês lessem, eu acho que vocês também não iriam mais tomar. Muita gente não foi vacinar com medo dos efeitos colaterais, o que dizia lá, porque é obrigatório, gente, é obrigatório que a bula do remédio diga os efeitos colaterais. Pois bem, para dar exemplo de linguagem científica de um dialeto técnico próprio de médicos, e nós não somos médicos, então quem somos nós para julgar efeitos colaterais, que não sejam nossos médicos, eu trouxe os efeitos colaterais que tem na bula do remédio do Torcilax, que tem na Novalgina, no diclofenaco, no próprio paracetamol, viu? Você que toma paracetamol, todos eles têm os mesmos efeitos colaterais. Os efeitos colaterais mais comuns deste medicamento incluem aumento das enzimas do fígado. Se tu entender o que é enzima, tudo bem. Se tu não entender, procura o médico, tá bom? Cefaleia. A gente já viu cefaleia hoje aqui. Quem lembra o que é cefaleia? Cefaleia, boa tarde, M. Cefaleia é dor de cabeça. Olha, cefaleia, tontura, insônia, tremor, dor, hemorragia, gastrointestinal. Eita, dá até um trava-língua aqui. Hemorragia gastrointestinal, perfuração gastrointestinal,
úlcera gastrointestinal, diarreia, indigestão, náusea, vômito, constipação, flatulência, eu sei o que é. Tu sabe o que é flatulência? Você sabe, Dom Avelino Lopes, que é flatulência? Quando alguém diz assim, fulano está com flatulência. No popular, é peidar muito, né? Soltar muito pum, pum, pum. Isso, gases, pronto. Flatulência são gases presos. Dor abdominal, pirose. Eu nem sei o que é pirose. Aí tu não sabe o que é pirose, fica, meu Deus, eu peguei pirose, eu vou morrer. Calma, gente, já tá tudo, tá tudo previsto, já tá tudo sob controle. Ele já sabe que isso aqui pode acontecer. Pirose, retenção de fluidos corpóreos, edema, quer dizer inchaço, tá dizendo aqui, ó, inchaço, né? Inchaço, prurido, eu não faço ideia. Dá um Google aí, procurem prurido, do Avelino Lopes, prurido. Ó, se você tomar Novalgina, paracetamol, Tocilax, Doflex, tudo isso vai causar... Isso aqui é genérico, esse tipo de remédio, viu? Prurido, edema, já sabe que é edema é inchaço. Edema facial vai ficar com a cara inchada. Anemia, distúrbios da coagulação, broncoespasmo. Gente, broncoespasmo deve ser uma coisa horrível. Nem sei o que é, mas deve ser horrível. Rinite, zumbido, febre, doença viral. Aqui só os mais leves, né? Aqui são os efeitos mais leves que você pode ter, efeito colateral, porque você tomou uma dipirona, porque você tomou uma Novalgina. E teve gente que tinha essa mesma reação aqui na vacina, eu não vou tomar vacina porque tem muito efeito colateral. São os mesmos, gente. O dever da medicina é informar. Isso não quer dizer que você vai sentir isso aqui, não. Outras reações mais raras e graves que podem ocorrer com o uso desse medicamento. Vai lá, olha o que pode acontecer você tomando uma Novalgina. Um remedinho para dor de cabeça. Aquele que tu chega na escola, ai, professora, eu tô com cólica, eu tô com dor de cabeça, a senhora tem Novalgina? Ou dipirona, pode ser uma dipirona. Gente, é por isso que nós, professores, não podemos dar remédio para o aluno. Olha o que pode acontecer. Outros efeitos mais graves, meningite asséptica, convulsão, pancreatite mata, viu? Eu sei que pancreatite mata porque eu tive um amigo que morreu numa crise de pancreatite. Hepatite fulminante, meu pai teve hepatite fulminante e ele morreu em 24 horas. Aliás, hepatite não, desculpa, foi meningite. Insuficiência hepática, depressão respiratória, pneumonia, pode ficar até surdo, perda auditiva, agranulocitose, eu não sei o que é isso, agranulocitose, não faço ideia, anemia plástica, anemia hemolítica, você quer de sangue, né? Rações anafilactoides, dermatite esfoliativa, eritema, eu juro que eu não sei o que é eritema multiforme, síndrome Steve Johnson. O que é síndrome Steve Johnson? Pesquisem. Ou necrólise epidérmica tóxica. Tá vendo só? Vocês estão vendo o que é o vocabulário científico? Aí você lê tudo isso, você fica o quê? Você fica assombrado. Você fica com medo de tomar um remédio. Eu mesma, quando eu fui fazer quimioterapia, gente, aí tinha lá efeitos colaterais da quimioterapia. Botaram os efeitos de A a Z, sabe? Fizeram uma lista desses aí, de A a Z. Aí, para cada um desses sintomas que eu ia sentir, porque lá você sente mesmo, lá na quimioterapia, o que tem você sente. Aí, para cada um, tem aqui do lado, tomar uma disso, tomar 1 grama, não sei do que. Para cada efeito tinha a medicação já do lado. E eu, né, como tenho esse problema, que eu não posso nem ouvir falar da doença que eu estou sentindo, eu senti todos os efeitos colaterais da quimioterapia de A a Z na ordem que estavam. Eu tenho esse problema. Se eu vi alguém doente, eu adoeço junto. Então, eu senti todos os efeitos colaterais, tá bom? Entendido? Perceberam aqui o que é o dialeto técnico-científico? É mais difícil, não é? Aí você quer se dar uma de médico e acha que sabe tudo, né? Vamos embora. A frase abaixo, que está formulada em linguagem científica, é: Dom Avelino Lopes, por favor, marca presença. Me diga aí qual dessas frases está formulada em linguagem científica.
foi usada a linguagem científica em qual das frases, M? O Anderson, responde o Anderson. Lisandra. Letra A, os vivos são os mortos de férias, isso é linguagem científica. Letra B, a morte é como nascer de novo, só que é o contrário. Letra C, a vida é um naufrágio, onde só se salva o barco. E letra D, com a morte, os órgãos param de funcionar. Qual deles foi usado linguagem científica? Eu vou lembrar a mesma coisa que eu lembrei ainda há pouco. Linguagem científica não pode ter conotação. Conotação é sentido figurado, tá bom? Não temos conotação em linguagem científica. Opa, o Anderson me respondeu. Letra D, o Anderson. Isso mesmo. Não pode haver conotação. Quando eu digo os vivos são os mortos de férias, isso aqui é uma metáfora. Isso é uma metáfora. Os vivos são os mortos de férias, né? A morte é como nascer de novo. Isso aqui é uma comparação, que é outra figura de linguagem. Comparação. Se eu digo, a vida é um naufrágio onde só se salva o barco, além de metáfora, também é uma ironia. Além de metáfora, é uma ironia, né? A vida é um naufrágio, onde só se salva o barco. Claro, os outros morreram, né? Eita, todo mundo respondeu ali. Simões respondeu letra D. Boa tarde, Ribeira. Agora sim. E com a morte, os órgãos param de funcionar. Isso é fato, gente. Isso é linguagem objetiva, concisa e direta. A linguagem técnica, ela tende a ser concisa, objetiva, direta, tá bom? Nada de enfeites, nada de ficar fazendo rodeios. Morte, o que é morte? Morrer é, os órgãos param de funcionar. Para que mais técnico do que isso? Certo? E obrigada por suas participações, foram ótimas. Vamos para a segunda questão? O texto contém tanto palavras, o texto contém tanto palavras do registro informal, do trabalhador braçal. Eu quero uma alternativa que tenha palavras do registro informal do trabalhador braçal, quanto palavras do registro formal do conhecimento científico. Olha só, quando eu falo trabalhador braçal, é linguagem informal. Quando eu falo de conhecimento científico, eu quero linguagem formal. Entenderam? Formal e informal. Qual das alternativas contém linguagens informal de um trabalhador braçal e contém também linguagem formal do conhecimento científico? Letra A, chapa, lascado, cloreto de césio 137, canetas dosimétricas. Letra B, Kombi, empilhadeira, lixo radioativo, cloreto de césio 137. O problema é que é um trabalhador braçal, entendeu? E o trabalhador braçal não trabalha com Kombi e nem com empilhadeira, né? Vocês concordam? Vocês concordam? Já respondeu de novo, Anderson? Então, o trabalhador braçal não trabalha com Kombi nem empilhadeira. Então, vamos descartar a letra B, certo? Letra B está fora de quesito. Letra C, lascado. O trabalhador braçal diz, rapaz, hoje eu estou todo lascado. Quando ele fala que estou todo lascado, ele quer dizer, estou todo quebrado, né? Então, é isso que ele quer dizer. Viver de bico. Trabalhador braçal, viver de bico. Sabe o que é viver de bico? Viver de bico é serviço informal, não é? Viver de bico é quem não tem um trabalho fixo. Então, ele faz um dia uma coisa e outro dia outra. O trabalhador braçal é o lenhador, é o agricultor, entendeu? Eles têm um trabalho fixo. O trabalhador braçal, ele não vive de bico. Ele só tem um trabalho em que ele desenvolve mais, usa os braços ao invés da mente, né? Então, não é a mesma coisa de viver de bico. Viver de bico, marretada. Trabalhador braçal faz marretada, mas viver de bico, tambores enferrujados. Spray amarelo. E então, estão em dúvida?
E agora, Ribeiro do Piauí. Bora, Ribeira. Coloca a sua resposta. Eu vou eliminar um para vocês, tá bom? Eu vou eliminar a letra C. Pronto. Agora decidam. Chapa, lascado, cloreto de césio 137, canetas dosimétricas. Qual dos textos tem a mistura entre o registro informal do trabalhador braçal com o registro formal do conhecimento científico? E vocês estão sendo irredutíveis. Letra A. Chapa faz parte do trabalho braçal, né, que eles chamam de chapa. Lascado, cloreto de césio, já é uma linguagem científica. E caneta dosimétrica. Por isso, vocês marcam letra A. Parabéns. É isso mesmo, estão entendendo. Próxima. Agora vamos falar da linguagem, da tecnologia. Queridos, acreditem, não tem nada que mude mais rápido do que a linguagem tecnológica. Todo dia surgem novas palavras. Olha o seguinte, eu preparei esse textinho aqui já pensando carinhosamente em vocês, tá bom? Todos os dias, é porque se você pegar o livro, gente, cada capítulo desse aqui vão umas 30 páginas. E eu tento resumir para vocês aqui no slidezinho bem rápido. Todos os dias, a tecnologia inventa novas palavras, novas expressões e novos modos de falar. Certo? Confere, né? Todo dia você tem um novo jeito de falar que é dado pela mídia, pela tecnologia. O dialeto tecnológico é o mais dinâmico, quer dizer, o que muda mais rápido. E quem mais se adapta a ele, com certeza, recebe o título. Aliás, e quem não se adapta a ele, com certeza recebe o título de desinformado, desatualizado. Ou melhor dizendo, você fica old. Já ouviram essa expressão? Você é muito old. Se você usar a rede social, se você usar bastante tecnologia, você já viu essa palavra aí, old. Old quer dizer caduco, tá bom? Old em inglês quer dizer velho. Old em inglês é velho. Mas aqui na linguagem, na gíria das redes sociais, você está old quer dizer que você caducou. Ficou caduco, velho demais, ficou para trás. Se você não se atualizar, vai acontecer isso, viu? Você vai ficar old. Às vezes, nos deparamos com palavras ou expressões, né? Na linguagem tecnológica, a gente vê umas palavras e umas expressões relacionadas à tecnologia que a gente jura que sabe o significado. Você jura que sabe o significado dela. Olha aí eu usando de novo a linguagem da tecnologia. Só que não. E esse só que não já está old, não está? Não ficou old? Ninguém mais diz só que não, né? SQN, só que não. Já ficou old também. A vida dentro do universo digital trouxe um vocabulário novíssimo, que foi incorporado ao nosso cotidiano. Gente, a gente usa essas terminologias do mundo digital, do mundo tecnológico, a gente usa nas conversas, no trabalho, no estudo, nas redes sociais, nos relacionamentos. A gente usa as palavras da tecnologia no próprio relacionamento. Então, vamos conhecer algumas delas aqui que vocês juram que conhecem. Mas antes, vamos ler essa charge. Vocês estão vendo aqui, ó, duas velhinhas, duas senhoras, né? Vamos respeitar. Duas senhoras, elas estão num caixa eletrônico, estão operando um caixa eletrônico. Olha só, usando um dedinho apenas, um de cada vez, e uma auxiliando a outra, né? Aí a primeira, essa aqui, diz assim, agora a bicha tá mandando ler os códigos de barras. Ela falou para a outra, olha, agora a bicha tá mandando ler os códigos de barras. Aí a outra mulher começou a ler o código de barra. Um fino, um grosso. Código de barra, vocês sabem que é assim, né? Os códigozinhos. Aí a mulher está lendo os códigos de barra. Um fino, um grosso. Um fino, um fininho, um fino, branco, um grosso, um grossão. Olha o que é para ela ler o código de barra. Gente, ela ficou old, não ficou? Primeira questão. O humor da charge consiste em quê?
O que é que faz gerar o humor na charge? Letra A. No uso da palavra bicha se referindo ao caixa eletrônico? Claro que não, né? Só que não é porque ela chamou o caixa eletrônico de bicha que a gente acha que aí consiste o humor da charge. Né? Na idade avançada das personagens para realizar alguma tarefa aqui para nós, gente. Não é porque você já passou de uma idade que você não sabe operar caixas eletrônicas. A minha mãe, por exemplo, ela faz todos os pagamentos dela pelo iPad, tá bom? Quando chega o dia, você coloca todas as contas, começa a pagar tudo pelo aplicativo do banco, olha aí. E a mamãe tem 70 anos, né? Letra C. Na leitura ineficiente que a segunda mulher faz do código de barras, você pode pensar que é isso, né? A mulher lendo o código de barras, um fino, um grosso, um fino. Não. O que faz o humor da charge é na falta de habilidade e de conhecimento de tecnologia pelas personagens, gente. Pessoas que não têm habilidade nem conhecimento de tecnologia. A gente ri mesmo. Então, letra D é onde está o humor da charge. E a segunda questão, com relação à linguagem usada pelas mulheres, se você já aprender o que é linguagem formal e informal, olha como ela fala. Agora a bicha tá. Vamos destacar esse tá? Tá. Tá quer dizer está, né? Está. Aí na linguagem informal, tá. Com relação à linguagem usada pelas mulheres, pode-se concluir que usaram um dialeto técnico, só que não, né? Usaram da linguagem formal, dizendo tá mandando? Não, né? Fizeram uso da linguagem informal ou vulgarismo? Vulgarismo, a professora chamou bicha. Mas ela não usou com vulgaridade, não, é porque ela não sabia o nome, tá bom? Então, linguagem informal, aquela que a gente usa fora do ambiente de trabalho. E, terminando aqui, algumas palavras para vocês conhecerem que pertencem ao vocabulário digital do universo empresarial. Algoritmo, sabe o que é algoritmo? É um conjunto de etapas que um software precisa realizar para chegar a um resultado. Big Data. Você já ouviu falar de Big Data? Big Data é aquele acúmulo. Big Data é aquele acúmulo de informações que a empresa recebe e, a partir dessas informações, eles tomam decisões e estratégias para melhorar o seu negócio. Sabe o que é cibersegurança? É a segurança que a gente tem com a nossa tecnologia. É preservar os nossos aparelhos digitais, nosso computador, nossos smartphones, tá bom? Tem mais palavras que eu quero mostrar. Digitalização, você vai usar isso muito no seu trabalho. Digitalizar documentos, quer dizer tirar do papel e torná-lo virtual, colocar, salvá-los numa nuvem, né? Nada mais de armários. E a inteligência artificial, que são os bots, né? Os bots, os robôs que ficam nas máquinas que operam, por exemplo. E também temos internet das coisas, que é chamado de IoT, que se refere à revolução tecnológica que passou os nossos equipamentos de casa. Hoje você tem até lâmpada conectada, né, à internet, câmeras de sua casa, você pode assistir pelo telefone por onde vocês estiverem. Queridos, hoje nós vimos dialeto técnico, tá bom? Linguagem formal para o ambiente de trabalho. Eu quero que vocês tenham uma boa semana de aula e a gente se encontra na próxima segunda-feira. Até lá, então.